Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o nome do Senhor Jesus ele seja proclamado e revelado em nossas vidas todos os dias. Que em momento algum nós venhamos a perder a nossa comunhão com Deus, a perder a nossa responsabilidade, nosso compromisso, a nossa vida com Deus. Nós estamos fazendo aqui o estudo sobre as 11 queixas de Moisés, só que a gente vai pular o quarto e o quinto que ficaram junto com a terceira queixa de Moisés, né? Então agora nós vamos dar um salto mais para frente e vamos para a sexta queixa de Moisés. Está em Êxodo 5, versículo 22. Então vamos ver o que diz lá. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste esse mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste este povo. Então, nós já sabemos de antemão que Deus deixou bem claro para Moisés que não seria fácil. Então o que aconteceu? Moisés foi, né? Falou a Faraó tudo que Deus tinha mandado falar. Então Faraó, em vez de melhorar o seu aspecto a respeito do povo, em vez de aliviar o povo, Faraó endureceu contra o povo. Faraó colocou uma carga maior sobre o povo do que a carga que já tinha. Tá vendo? Então, nesse momento, Moisés, vendo o povo naquela luta, naquele aperto maior do que o que já estava, ele voltou a Deus. Né? Ele voltou a Deus, aqui no versículo 22. Então ele pega e se queixa de novo com Deus. Ele novamente coloca diante de Deus o que ele tinha colocado lá na frente, o que ele tinha colocado antes de ir cumprir a missão, né? Êxodo 5, versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste este mal a este povo? Por que me enviaste? Ou seja, por que o Senhor, meu Deus, fez, ou mandou, ou me ordenou eu ir falar com o Faraó para libertar o seu povo, e em vez de haver a libertação desse povo, houve uma piora na questão desse povo, na vida desse povo, porque o Faraó endureceu contra eles. E continuou Moisés no 23, porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o povo. É mesmo assim, sabe, meu amigo e minha amiga? Na vida da gente é mesmo assim. Às vezes você faz um propósito com Deus, como nós estávamos falando no estudo passado, e em vez de melhorar as coisas, o aspecto das coisas, ele costuma mostrar-se pior. Porque o inimigo, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. O inimigo, o mal que saiu, ou que sai da vida das pessoas através dos propósitos, das orações, entendendo? Ele não vai desistir dessa pessoa. Se for preciso ele sentar ali e esperar 30 anos, uma hora que a pessoa der um mole para ele, ele vai ficar. Por isso que é muito importante a pessoa, após se converter, permanecer no braseiro. Permanecer ligado no Senhor. Porque o mal, ele não vai desistir, não. E o que acontece? Igual as forças policiais e de autoridade de um país. Por exemplo, no caso do Lázaro, eles mandaram 2 PM e não resolveu.
Mandaram 5, não resolveu. Mandaram 10, não resolveu. Mandaram 20, não resolveu. Então eles foram mandando 100, 150, 200 e não resolveu. Aí mandou o GOI, mandou o GAT, e mandou o BOP, e mandou a Polícia Federal, e foi mandando. Se fosse preciso, ele mandava o Exército e todo o contingente policial que tivesse ali para resolver aquele problema. A mesma coisa é o mal na vida das pessoas. Ele não quer perder. Ele não quer perder. Ele não quer deixar aquela pessoa livre. Porque ainda que a pessoa seja liberta, ainda que a pessoa seja alcançada pela misericórdia de Deus, há de ser que essa pessoa precisa permanecer na presença de Deus. Né? No tempo de chuva, quando você tem uma casa frágil, você lembra o tempo todo das goteiras que você precisa tampar. Você lembra do tempo todo das varas que você precisa desentupir. Você lembra o tempo todo dos lugares que você precisa estar para você não se molhar. Mas quando passa o tempo de chuva, e vem o tempo do sol, e vem o tempo da tranquilidade, então muitas pessoas se esquecem. E é assim também na vida espiritual. Chegam-se na igreja drogados, outros viciados, outros bêbados, outros se prostituindo, outros roubando, etc, etc, etc. E ali, por causa da oração, da fé e por causa do nome do Senhor Jesus que está ali, há um milagre. Acontece um milagre. Então, se esse milagre acontecendo não houver uma permanência da pessoa que recebeu o milagre na presença de Deus, ele vai se perder. É o caso aqui de Moisés e Faraó. Você acha que o Faraó ia querer perder a mão de obra grátis a troco de apenas uma palavra de Moisés? Deus me enviou para libertar o povo e acabou, e vou deixar assim. Não, ele mostrou um armamento mais forte. Meu amigo e minha amiga, quando nós recebemos do Senhor Jesus essa nova oportunidade, é como se nós estivéssemos num braseiro e fosse aceso. Aquele braseiro fosse aceso. E a gente, sendo um dos carvões, nós estamos no meio daquelas brasas. Então a gente se acende. O Espírito Santo acende a gente. O Espírito Santo faz-nos ficar incandescentes, né? Mas se tirar uma daquelas brasas do braseiro, provavelmente não vai ser hoje, amanhã, nem daqui a um mês, nem 2 meses. Mas ela vai se apagar. E é assim que a pessoa precisa permanecer. Ainda que venham os dias lindos de nuvem, o céu de brigadeiro, como diz os pilotos de avião. A pessoa que é reincidente, a pessoa que já esteve no mundo, a pessoa que já participou das coisas do mundo, ela precisa estar como um soldado no quartel, sempre vigilante. Eu me lembro disso, que assim que eu me converti, que o Senhor me converteu, eu estava na casa da minha irmã novamente, continuei na casa da minha irmã, não foi fácil não. Foi uma luta muito grande após minha conversão. Então, na noite de Natal, né, então estava todo mundo reunido, todo mundo brincando, rindo e bebendo vinho. Então disseram para mim: rapaz, pode beber vinho. Jesus bebeu vinho. Só na noite de Natal, pode beber um cálicezinho de vinho. Eu jamais, em tempo algum, no meu coração não entrou essa vontade de fazer, nem me dei o direito de fazer isso. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque eu sou reincidente. Entendendo? Porque eu estava lá, eu sei como é que é lá, então eu não quero de maneira nenhuma ter contato com lá mais. Eu não bebi, não bebo, não vou beber no nome do Senhor Jesus. Quem quiser beber, que beba. Né? Então é isso aí. Faraó endureceu a sua serviço contra o povo de Israel. E Moisés foi a Deus e reclamou. E Deus respondeu. Né? Deus respondeu. Êxodo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão forte e poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão forte e poderosa lançará de sua terra. Ou seja, Moisés, te enviei lá numa boa, te mandei na paz, te mandei com a autoridade que eu te dei, você é eu lá, você é Deus lá no Egito. Então Faraó endureceu, Faraó piorou a situação. Então tudo bem, o que eu vou fazer?
Está escrito aqui no versículo 1 de Êxodo 6. Então disse o Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Meu amigo, minha amiga, muitas pessoas já disseram para mim em determinado momento, onde está o seu Deus? Você não falou que o seu Deus é isso, é aquilo, aquilo outro? Se você colocar confiança em Deus, tá entendendo? Ainda que pareça demorado, Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Saindo um pouco daqui, voltamos lá no livro de Daniel, né? Quando Daniel começou a fazer o jejum de 21 dias, a Bíblia diz que o anjo foi impedido de chegar até ele com a bênção. Porque no primeiro dia que Daniel orou, Deus já respondeu. Deus mandou a resposta a Daniel. Mas o que aconteceu? O inimigo deteve aquele anjo. E o que foi que Deus fez? Então Deus mandou Miguel. Está entendendo? Então a sua luta, o seu milagre que você colocou na mão de Deus e está esperando, não tarda em chegar, se você permanecer. Não tarda em chegar. Se for preciso Deus mandar Gabriel, ele vai mandar. Se for preciso ele mandar o Afonso Maior, ele vai mandar. Ou então ele vai mandar uma única palavra dele, vai fazer como fez com o exército dos assírios que estava querendo destruir Josafá. Né? Basta nós ficarmos parados em determinados momentos e deixar Deus agir. Versículo 2 de Êxodo 6. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Né? Vamos devagar. Eu aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ou seja, o seu tempo no Egito está acabando. O tempo do seu sofrimento está acabando. Não importa se eles reconheçam Deus como Deus ou se não reconheça. 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Olha aí, meu amigo, minha amiga. Quanto tempo que tem, hein? Você está esperando esse milagre? No tempo do Senhor ele vai se cumprir. Porque igual nós estávamos falando no começo da mensagem, se for preciso ele mandar o poder, ele vai mandar tudo, rapaz. E outra, nunca vai ser preciso Deus mandar o poder todo, porque uma só palavra que Deus mandar, sua vida vai mudar. Mas é no tempo dele. 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Deus já estava anunciando o que queria fazer com os inimigos do seu povo. Né? E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos livrarei a terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a darei a Abraão, a Isaque e Jacó. E vou-lo darei por herança, eu, Senhor. Deus jurou a Abraão que daria a ele aquela terra. Então, meu amigo e minha amiga, né, nós podemos ter a certeza de uma coisa: ainda que as nuvens sejam densas, ainda que a estrada seja esburacada, e ainda que os caminhos sejam caminhos difíceis de caminhar, né? Tem momentos que a gente cai. Não cai na fé, a gente cai nos obstáculos que são postos no nosso caminho. E o anjo está ali, junto com a gente, e o Senhor Jesus está ali junto com a gente. Mas por que caímos então? Caímos porque nós precisamos aprender a ficar de pé. Então o anjo do Senhor que está ao nosso lado, ele nos levanta, ele ajuda a gente a ficar de pé de novo, mas ele não nos coloca na asa dele e nos leva onde nós precisamos ir. Ele nos levanta e fala: continua o seu caminho, continua a sua caminhada, continua a sua luta, porque Deus é contigo. Né?
E assim foi a vida de Moisés. Moisés, eu acho que provavelmente ele sabia que não ia ser fácil. Ele provavelmente sabia que não ia ser na tranquilidade, que não ia ser só de conquistas e de vitórias. Vitórias que o mundo pode ver, mas que ia ser de vitórias, mas ia ser vitórias amargas. Isso nos arremete, né, ao livro de Atos dos Apóstolos, versículo 20, do 17 em diante, aonde Paulo se despede dos anciões da igreja. Né? Atos 20, 17. Vamos ver aqui como foi a luta do apóstolo Paulo em seu ministério. Paulo diz assim: e de Mileto mandou a Efésio a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé ao nosso Senhor Jesus. Então Paulo está chamando o povo aqui e está falando para os anciões da igreja o que ele fez quando ele veio anunciar o Evangelho de Cristo. E as perseguições que ele sofreu não é por gente de fora da igreja, é por gente de dentro da igreja. Atos 20, 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Olha só para você ver, né? Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Não existe nada garantido, né? Não existe nada que te garanta que você vai ser rico, que você vai ser milionário, que você vai viver um mundo de delícia. Aqui nesse mundo não tem delícias. Com certeza a prosperidade, a abundância, os rios de água viva que fluem do seu interior vão fluir, porque o Senhor Jesus prometeu isso. Mas há de ser que a pessoa precisa ficar preparada, como Cedraque, Mesaque e Abednego, para, se Deus quiser ele faz, se Deus não quiser ele não faz. E usa cada vaso em sua maneira. Tem vaso para o centro, tem vaso para a beirada, tem vaso para cima do muro, tem vaso para o fundo do quintal, tem vaso para a cozinha, vaso para o quarto, tem vaso da sala. No caso aqui, Paulo está dizendo: e agora eis que ligado pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Jerusalém estava doida para matar Paulo. Foi lá que ele sofreu as piores barbaridades dele. Ainda diz mais no 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas olha no 24 como se considera o homem que teve um encontro com Deus, né? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Paulo sabia que ali era o fim dele. Que ele ia voltar para Jerusalém e que de Jerusalém ele ia embora. Ele ia morar com Jesus. Então é assim na vida de Moisés, é assim na vida de Paulo, foi assim na vida do Senhor Jesus, e é assim na vida de muitos outros homens e mulheres de Deus, que lutam todos os dias pela obra, pela fé. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele não pode ter medo de Deus, ele tem que ter temor de Deus. Porque se for preciso você falar para Deus: Senhor, mas está doendo aqui, está doendo ali, você tem que falar. Foi o caso de Moisés. Moisés, agora nós estamos completando a sexta queixa, não se limitou em ficar conversando com um amigo. Tô indo na igreja, mas não acontece nada. Tô indo, entendendo? A luta piorou, o barco tá tombando e tá tudo ruim. Não. Ele fez como Ana fez. Ana estava esperando há muito tempo que o seu milagre chegasse. E era humilhada, e era escorraçada, e as adversárias dela riam dela.
E ela procurou o obreiro, ela procurou o pastor, ela falou com o vizinho, ela falou com o marido, ela falou com todo mundo, ninguém resolveu. Um dia, Ana atravessou a igreja de fora a fora, não falou com ninguém, e falou, eu quero falar com o chefe. Não falou com o pastor, não falou com o bispo, não falou com o superintendente, não falou com o anjo, não falou com ninguém. Ela falou, hoje eu quero falar com o chefe. E foi lá no altar e se prostrou naquele altar. O que Deus falou para Salomão? Salomão, eu vou ouvir as orações que forem feitas aqui nesse lugar, não por causa de você, Salomão, mas porque o meu nome está aqui. E ali Ana orou, e ali Ana rasgou sua alma, e ali a Ana falou com Deus de uma maneira que só ela sabia falar, da amargura que estava no coração dela. E Deus a ouviu. E a estéril teve muitos filhos. Amém? Que Deus nos traga a paz sempre. Um abraço e até a próxima.